Meu nome é Luca Miassi. Por 19 anos eu tenho me inspirado em Peter Parker, o Homem-Aranha. Bom, o resto você e a maioria provavelmente já sabe. Eu comecei a estudar várias coisas de variadas e qualquer tipo de assunto que pode ser estudado para ajudar as pessoas. Por quê? Porque ao certo foi o que Peter me ensinou. Entrei para a área de psicologia, abri um canal no YouTube para poder ajudar com essas coisas e comecei a dar aula particular. E mesmo nos tempos mais difíceis, quando você pensa em desistir, Peter sempre me lembra, Peter Parker, sempre me lembra que não devemos desistir, porque mesmo que exista uma chance de 0,1%, a gente ainda tem que levantar e tentar. Porque é isso que faz o Homem-Aranha, é esse que é o meu grande herói. Aí você deve estar se perguntando, nossa, essa introdução gigantesca e doida pra falar do Homem-Aranha, né? E o que tem de diferente nesse vídeo pra tudo isso? Bom, basicamente o vídeo meio que teve que ser dividido quase que em 3 partes. Digamos que é como se fosse a crítica, possíveis furos de roteiro e a ética do filme. Para começar de maneira positiva, a crítica, podemos dizer então que um dos pontos positivos que o filme superou o anterior foi o estilo de arte, a animação, tá tipo outro nível. Já era esperado que fosse bom, mas foi tipo outro nível dessa vez. Deram um aprofundamento em personagens que não tinham sido tão aprofundados no filme anterior, e o aprofundamento deles ficou muito bom, dando destaque para a personagem inicial do filme, a Gwen Stacy, que ficou a Spider-Gwen no caso, muito boa. Eu gostei bastante dela, inclusive me identifiquei bastante. Os pais do próprio Miles, que também foi muito interessante, a cena em que tipo, ele fala que ele faz tudo isso pensando no filho dele, foi tipo muito tocante. Então, tipo, muito foda. Esse filme dá pra você se emocionar? Dá pra quase praticamente chorar em das várias cenas, principalmente da Gwen e dos pais do Miles. O que me começa a complicar é que provavelmente um monte de gente vai falar: ah, você não gostou do filme, você odiou. Não, eu gostei do filme, só que, cara, vamos começar pelo simples fato daquele rolê dos Homens-Aranha, tá? Legal, o Miles... tá, inicialmente o Miguel O'Hara vai lá, ele sabe quando os eventos canônicos vão acontecer. Então se ele sabe que caralhos, ele já não usa isso pra prever até as coisas que, sabe, as coisas opostas, sabe, pra evitar anomalia. Seria melhor prever que quando elas vão acontecer, impedir antes mesmo de acontecer. Mas enfim, voltando ao ponto. Aí beleza, falam que o pai do Miles tem que morrer. E todo mundo concorda comigo, ó. Todos os Homens-Aranha viram NPC, né? É engraçado, porque tem 2 Homens-Aranhas ali. Aí as pessoas... ah, mas... tipo assim... as aparições, as referências são muito legais. Só que elas perdem o sentido quando... simplesmente elas são vazias. Porque é literalmente isso. Qual que é o sentido de você ter o espetacular Homem-Aranha ali? Aquele do desenho. Sendo que, tipo assim... ele é um NPC, literalmente ele nunca concordaria com o Miguel O'Hara, tá ligado? De ficar, ai, a gente... cara, o Homem-Aranha, tem até um jogo que eu vou colocar a cena aí pra vocês verem. Basicamente tem um Homem-Aranha, não é esse rolê de que tipo assim, de fato as pessoas morrem ou às vezes você consegue salvar todo mundo. Mas o rolê do Homem-Aranha é justamente isso, ele nunca vai deixar de tentar, mesmo que a porra da possibilidade seja 0,1%, ele vai tentar. Isso que é o Homem-Aranha, é por isso que ele é diferente dos outros heróis. Porque ele vai tentar, mesmo que a porcentagem seja mínima. Cara, o Homem-Aranha do Tom Holland, e olha que eu desço pau no Homem-Aranha do Tom Holland, mas no 3, ele literalmente fez isso. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Mesmo que os vilões de todos os outros aranhas, do Andrew Garfield e do Tobey Maguire, eles fossem basicamente morrer lutando contra os Homens-Aranhas, o Tom Holland foi lá e curou ele. Ou seja, o Homem-Aranha do Tom Holland consegue ser mais Homem-Aranha que a Sociedade Aranha. O que me entra em outra questão. Não só os caras são NPCs, tipo, o próprio Aranha do PS4 também não concordaria com o O'Hara, como o Miles, que tem 1 ano e pouquinho de experiência de Homem-Aranha, conseguiu tancar a Sociedade Aranha inteira sozinho. Tipo, só o Miguel O'Hara, dado que ele se demonstra no filme e a experiência dele, já era pra ele
facilidade de pegar o Miles. Aí você me coloca que todos os Homens-Aranhas, inclusive os mais experientes. Mano, o Aranha do PS4, literalmente. É que tá passando gente aqui, mas literalmente o Aranha do PS4 tem anos, tem uns 8 anos de experiência. E tu vai me falar que ele não conseguiria pegar o Miles? A união dos dois, se alguns aranhas ficassem, né, do lado do Miles, faria muito sentido a fuga, porque muitos aranhas iriam impedir outros aranhas, então ficaria muito mais fácil. Rapaz, por exemplo, o Aranha do PS4 muito provavelmente seria um dos que lutaria contra o Miguel O'Hara. O espetacular Homem-Aranha também seria um dos que lutaria contra o Miguel O'Hara. Um monte de aranha, cara. A maioria dos que tipo, foi usado de referência, basicamente, lutariam contra. Cara, você pega o exemplo do Tom Holland, que tipo, muito provavelmente ele lutaria contra também. Porque ele salvou os outros aranhas, salvou os inimigos dos outros aranhas, curou todos eles, mesmo que tipo, o destino deles fosse lutar contra os aranhas daquelas linhas do tempo, digamos assim. E aí a gente acaba começando a entrar no cânone, que é um dos problemas do filme, tá ligado? Tipo, basicamente, o tio Ben de todos os Homens-Aranhas tem que morrer. O tio de alguém tem que sempre morrer. Mas daí a Gwen, por exemplo, o dela não foi o tio. E ela ainda não perdeu nenhum tio. Tipo, tem sempre a tragédia inicial e depois tem uma tragédia de um tio, alguma coisa assim. É engraçado, eu gosto de chamar de cânone de Schrödinger, esses negócios do Miguel O'Hara, né? Porque aparentemente é tudo muito seletivo, né? Porque uma hora é cânone, outra hora não é cânone. Por exemplo, o Miles é uma anomalia. Mas aí você para pra pensar que, tipo, diferente de tudo que o Miguel O'Hara propôs como ser uma anomalia, a primeira anomalia original, na verdade, seria o Miguel O'Hara. Por exemplo, o Aranha do Tom Holland, ele não perdeu o tio Ben. Na verdade, o que tudo dá a entender, não existe exatamente um tio Ben muito importante na vida do Aranha do Tom Holland. Mas a Gwen sempre morre nos braços de todos os Homens-Aranhas, ou sempre dá errado. E o Tobey Maguire, que ele não só salva ela, quanto dá um beijão nela. E recebe se eu não me engano, as honrarias da cidade, de ganhar a chave da cidade, uma parada assim, no terceiro filme. Aí pega, por exemplo, a referência do Andy Garfield. Não, todos os capitões têm que morrer nos braços do Homem-Aranha. Vamos lembrar que o Capitão Stacy, ele só morreu porque literalmente, né, um acidente, o lagarto foi lá e matou ele de propósito, não caiu escombros, não é uma consequência e tudo mais, ele só basta. Mas basicamente, se a gente parar pra pensar, tipo, outras coisas que levam em conta ao Miguel O'Hara possivelmente estar mentindo nessa brincadeira toda, é que se você parar pra pensar, basicamente o Miles não fez nada de errado, nenhum dos aranhas fez nada de errado. Até porque se tudo é uma anomalia, que é simplesmente estar em outro universo, só o fato de todos os aranhas invadirem o universo para impedir que vilões que entrarem em outro universo já causaria uma anomalia. Por exemplo, o fato de que o Peter B. Parker não ia ter uma filha, a Mayday. Mas aí, ao trabalhar junto do Miles, ele repensa e daí agora ele tem uma filha. E a consequência de todos os outros aranhas, se você parar pra pensar. Outro ponto interessante, a aranha do Miles estava em outro universo, mas engraçado que, tipo assim, o Miles, o que o Miles fez? Se os eventos cânones eles já vão acontecer, porque parando pra pensar, se aquela usina que gera os portais multidimensionais existem em outros universos, significa que, mesmo que não abrissem um universo no universo do Miles, que causasse o buracão lá, o cara dos portais, então mesmo que o Miles não fosse o Homem-Aranha, isso iria acontecer de qualquer jeito, porque já tinha reatores, já tinham outras indústrias que abriam portais também iguais, então tipo, já ia acontecer de qualquer jeito. Outro ponto novamente, que é a única evidência que ele fala que o universo desaparece se você quebra o cânone é a história da vida dele, e a história da vida dele não mostra basicamente o cânone. Aconteceu, o pai da menina, o Miguel O'Hara lá, tinha morrido. A única coisa que aconteceu, que mostrou que ele quebrou o cânone, foi que ele tomou o lugar daquele aranha e viveu aquela vida. O que não faz muito sentido, é até contraditório, porque se você parar pra pensar, se ele falou que, tipo,
o aranha no... Se o outro aranha já ia morrer, o Peter Parker, se ele não fosse morrer, então, tipo, por que caralhos o universo do Miles não foi destruído se ele tava tomando o lugar de outro aranha que era pra estar vivo? Ou seja, a única pessoa que fez o universo ser destruído por causa de cânone foi o Miguel O'Hara, porque alguém morreu e ele fingiu ser aquela pessoa que morreu. Ou seja, a única evidência, na verdade, que ele mostra é que, na verdade, se você tomar o lugar de alguém e fingir ser aquela pessoa, você destrói o cânone. Fora isso, qualquer outra coisa, tipo, tudo tem que acontecer, tipo, não. Também é um argumento meio paia pra um filme do Homem-Aranha, tipo assim. Sim, o Tio Ben teve que morrer para estarmos aqui. Aranhas que não foram fundados pela base do Tio Ben. E outra... é tipo, o Peter Parker vai falar assim, não, a gente tem que deixar o Tio Ben morrer, tá ligado? É importante, a gente não pode tentar impedir. Mas enfim, vamos começar a me chamar de chato? Não, pessoal, que está criticando esse filme. Mas tipo assim, eu gostei do filme. Gostei, só acho que tipo, muitas coisas entram em conflito. E trazendo disso, o Homem-Aranha, quando a gente começa a falar sobre questões éticas, o Miles e os outros, com base no Peter Parker e o Miguel O'Hara, eles seguem linhas éticas diferentes. Você pode notar que, por exemplo, é muito provável que o Homem-Aranha seguisse a linha do kantianismo. Aí isso me lembra muito do imperativo categórico. Kant fala muito sobre você agir como se suas ações fossem, tipo, se transformar em leis universais. Então, tipo, você fazer o bem e esperando que, tipo assim, as outras pessoas também façam o bem, porque aí você justifica coisas certas fazer, por exemplo. Então você, não que isso vá se tornar uma lei universal, mas que, tipo, você luta para que os outros façam bem também, para que a coisa certa continue sendo feita. E você não liga geralmente para consequência imediata. Peter Parker ganha, o Homem-Aranha perde, o Homem-Aranha ganha, Peter Parker perde, porque geralmente ele não consegue controlar uma dessas vidas, né? Uma coisa interessante do imperativo categórico, que é basicamente isso, você agir com base nessas leis que você quer, que querendo ou não você age como se aquilo fosse se tornar universal, digamos assim, é você assumir a responsabilidade. Então, tipo, você assumir a responsabilidade daquilo, tipo, se eu quero fazer o bem, então eu tenho que agir de acordo. Então, o problema do Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. A não ser que você seja uma grávida, aí você pode andar de moto por aí, foda-se o bebê, tô brincando, kkkkkk. Ou você pode ser o Peter Parker também e levar sua filha pra combater o crime com 2 anos. Aí você vê com o exemplo, mas o Robin tem 13 anos, a gente tá falando de um bebê e de um feto praticamente, que não foram treinados, né, mas tudo bem, sim, o bebê vai ter super força. Mas basicamente você agir de acordo. E fora o respeito pela humanidade, que é uma coisa que o Homem-Aranha tem bastante. Eu sempre acredito que a gente sempre tem que tentar, mesmo que a chance seja 0,1%. Já o Miguel O'Hara seguiria por uma linha mais do utilitarismo, ou seja, visando o maior bem para a maior quantidade de pessoas. Ou seja, entre deixar um pai morrer e salvar, ou não só vários Homens-Aranhas, mas o Multiverso Aranha, caso ele não esteja mentindo sobre tudo isso, mas daí se ele estiver mentindo é um furo de roteiro, então tipo, o cânone de Schrödinger, né, tipo, o cânone funciona, mas ele é seletivo, kkkk. Basicamente, ele visa o bem-estar da maior quantidade de universos de Homens-Aranhas possíveis. Como é uma linha de pensamento um pouco mais fria, dependendo do contexto, porque você pode usar muitos dados, matemáticas e informações para levar em consideração a tomada de decisão. Então, basicamente, tipo, qual é mais provável? Então, é aquela coisa. Qual a probabilidade de mais aranhas sobreviverem? É essa? Então, é melhor a gente postar em deixar uma pessoa morrer para que outras aranhas possam sobreviver. O O'Hara provavelmente pensaria por esse lado, que é uma das áreas do utilitarismo. Você pode lembrar que tem aquele experimento do trem, que basicamente, qual que você mataria? Você mandaria o trem para a direção das pessoas que tem uma pessoa ou que tem 4 pessoas? No utilitarismo, maior quantidade, certo? Mas e se, aí começa a complicar, mas e se as 4 pessoas forem pessoas do mal? Aí você manda das 4 pessoas. E
deixa a única pessoa sobreviver. E aí vai complicando o negócio. Mas eu acho que deu pra pegar a base, né? Sei que esse vídeo ficou uma mistura de coisas, mas é que eu gostei do filme, mas também tive minhas ressalvas. E por isso que, tipo, ele surgiu com várias, digamos, ideias diferentes para um único vídeo. Então, eu gostei. Foi um vídeo pago, novamente. E fico feliz de ter tido a oportunidade de estar fazendo esse vídeo e de ter ido assistir o filme do Homem-Aranha. Eu gostei bastante. Obrigado, Daniel Luciano, pela oportunidade. Vocês podem estar olhando os links na descrição. Vão ter livros sobre utilitarismo e kantianismo aí para você se inteirar mais sobre o assunto, as referências. Você pode estar ajudando o canal, doando valor no Pix, pedindo um tema de vídeo, e eu farei esse vídeo o mais rápido possível. Eu sei que esse vídeo demorou um pouquinho, mas é porque coisa da faculdade, mas eu vou entregar mais rápido possível. Estou entrando de férias, então agora a linha de produção dos vídeos vai ficar maior. Belezinha? Siga as redes sociais, tudo tá aí embaixo. Até o próximo vídeo.